Aos 50 anos, Juan Pablo Vojvoda chega para ser o novo técnico do Santos. Conheça um pouco mais sobre os pilares táticos do novo treinador santista depois da nossa vinheta. Para você, amigo e amiga ligados aqui no YouTube, eu trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o técnico Juan Pablo Vojvoda, ele que chega para assumir o Santos na sequência de 2025. Mas antes de falar do Vojvoda, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui com exclusividade no nosso Fala Adriano Esporte Clube, e este vídeo tem o apoio do SofaScore, o aplicativo que eu utilizo para dados e também para as análises dos jogadores. Está disponível para download no primeiro comentário fixado e também no QR Code que aparece aqui na tela. Baixe agora mesmo e gratuitamente o SofaScore e você dá aquela moral para o nosso canal. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, com passagens pelo Newell's Old Boys, Defensa e Justiça, Talleres, estava no Fortaleza há 5 temporadas, chega então para ser o novo treinador do Santos para a sequência de 2025. No vídeo de hoje, vamos mostrar para você, torcedor santista, os números de Juan Pablo Vojvoda e também os pilares táticos do novo treinador santista e o que ele pode implementar nesse elenco do Santos. Já para começar o nosso vídeo, ilustrando para você, torcedor do Peixe, na tela os números da carreira de Juan Pablo Vojvoda como treinador. Total aí de 424 jogos, 193 vitórias, 97 empates, 134 derrotas, total de 53% de aproveitamento e 5 títulos conquistados. Números esses que fizeram do Juan Pablo Vojvoda ser um dos técnicos mais desejados do futebol brasileiro, ele que ficou por 5 temporadas na equipe do Fortaleza, mas aí acabou sucumbindo diante dos maus resultados da equipe cearense na atual temporada. Vamos mostrar para você agora, torcedor do Santos, um pouquinho do como que o Vojvoda planifica suas equipes, como que ele coloca em campo a formação tática do técnico argentino. Ele varia bastante, né, de acordo com o adversário, mas a gente percebe que a formação mais usada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda é o 4-2-3-1. É muito bem característico do técnico argentino utilizar esse 4-2-3-1, mas o torcedor santista também pode acompanhar o Vojvoda atuando numa faixa, numa linha com 3 zagueiros, né? No 3-4-1-2, ele também atua dessa maneira. Aliás, a fase de construção do Fortaleza que nós vamos acompanhar, nós vamos mostrar para você, torcedor do Santos, sempre trabalha com 3 jogadores nessa fase de construção. Mas o torcedor do Peixe também pode acompanhar essa formação inicial dos 11 iniciais do Peixe no 3-4-1-2. Quando a gente olha o Fortaleza sem a bola, a gente vai perceber um Fortaleza defendendo sempre no bloco médio, nesse 4-4-2, que é característico do técnico argentino. A gente agora vindo para o campo, né, mostrando esse Fortaleza sem a bola, e a gente percebe que os dois atacantes sempre saltam essa primeira pressão, mesmo estando com inferioridade, eles saltam essa pressão, mas o que chama atenção é essa compactação defensiva nesse bloco médio do Fortaleza. Perceba você, torcedor do Santos, o Fortaleza nesse bloco médio bem compactado, isso é muito difícil para o adversário entrar nessa defesa. Mais uma vez agora trouxemos o jogo contra o Boca, essa repetição mais uma vez vai acontecer, o Boca tentando fazer sua construção e o Fortaleza bem compactado no seu bloco médio, faz com que a equipe argentina se desfaça da bola. Separei mais um jogo para mostrar mais uma vez essa repetição acontecendo. O Fortaleza deixa a bola no pé da equipe do Juventude e faz com que a equipe gaúcha perca a bola. Então dá para perceber que é um técnico que muitas das vezes o torcedor santista vai perceber o Santos deixando mais a bola com o adversário. O Fortaleza, muitas das vezes, a gente acompanhava o Fortaleza deixando a posse de bola com o adversário, justamente se compactando muito bem defensivamente, e aí, num vacilo, né, do adversário, principalmente nas transições, que nós vamos acompanhar inclusive aqui um pouco dessa fase de transição da equipe do Fortaleza, a gente vai perceber a velocidade que o Fortaleza tem para chegar no campo de ataque. Mas a gente percebeu que sem a bola, o Fortaleza se defende nesse bloco médio, nesse 4-4-2, e é muito difícil para o adversário entrar nesse tipo de defesa. Chegando agora na fase de construção do Fortaleza, a gente percebe um Fortaleza trabalhando muito nesse cenário do 3+1, né? A gente configura bastante 3+1, os dois laterais
dando bastante amplitude, os dois meias um pouco por dentro e os dois atacantes ali atacando esse espaço ali, tentando, né, atacar a profundidade, as costas da defesa do adversário. O Fortaleza vai chegando, cria em poucos toques. Mais uma vez, o 3+1 se repete, o Zé Wellison baixa, lateraliza dessa vez a jogada pelo lado direito, os dois meias por dentro, e aí a gente percebe o Lucero ali e o Pikachu atacando mais uma vez as costas da defesa. O Pikachu vai receber, vai fazer o giro e aí quase ele consegue fazer o seu gol, mas a gente percebe um Fortaleza que chega com poucos toques na bola. E também uma característica que pode acontecer é esta da bola longa, um zagueiro que saiba sair jogando, que tem um bom passe, consegue achar essa bola longa justamente para buscar a velocidade dos seus atacantes às costas da defesa do adversário e aí criar situações de gol. Ou até mesmo o mesmo zagueiro, né, um zagueiro que saiba construir essa jogada, ele vai achar um passe em ruptura, aí o meia recebe em progressão, percebe a movimentação dos dois atacantes e aí cria mais uma vez uma situação de gol. Ou seja, dá para perceber um Fortaleza que chega com poucos toques, né, que chega com pouquíssimos toques à frente, justamente nessa fase de construção, né, muitas vezes o Fortaleza gera ali superioridade numérica em alguns setores da bola, mas chega rapidamente com poucos toques. Os laterais são importantes, né? O Fortaleza, o técnico, o Pablo Voivoda, gosta de laterais que sejam bastante verticais, que dão essa amplitude e atacantes que atacam esse espaço, atacantes que principalmente atacam as costas da linha de defesa. E aí, o Fortaleza vai chegando, cria esse mecanismo de construção ofensiva e chega com poucos toques na frente, criam várias situações de gol durante a partida. Os times do técnico Juan Pablo Voivoda, em muitos jogos que nós acompanhamos, Fortaleza também trabalhava essa fase de pressão, né? Ou seja, pressionando o adversário no seu campo de defesa, não deixando o adversário sair. O Fortaleza praticava muito isso que a gente vai acompanhar agora na imagem, essa superioridade numérica no setor da bola. Aliás, se você estiver gostando do vídeo torcedor do Santos, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Peixe. E se caso saísse dessa primeira pressão, o que acontece? Perseguições aconteciam, né? A gente percebeu que o Flamengo sai dessa primeira pressão, mas o Gerson não tem vida fácil, aí ele é pressionado e aí acaba perdendo essa bola aí no jogo. A gente percebe mais uma vez o Fortaleza saltando 5 jogadores para atrapalhar essa saída de bola do Flamengo, vai forçar com que o Flamengo se desfaça da bola e aí o Fortaleza fica com a bola mais uma vez, se recupera justamente por conta do seu bloco de defesa muito bem definido. Contra o Boca Juniors, por exemplo, a gente percebe um Fortaleza jogando dentro de casa, era muito forte justamente porque trabalhava muito essa fase de pressão, não deixando o adversário trabalhar essa bola lá atrás. E aí perceba o Pikachu ali na parte alta, ele vai saltar essa pressão, aproveitar o erro da defesa do Boca, e aí ele salta e acaba quase finalizando para o gol. Mais uma vez, contra o Juventude, eram 4-2 no setor da bola, a gente já percebeu o zagueiro saltando para não deixar o ponta receber, e aí gera uma ocasião de gol, né? O Lucero vai atacar esse espaço, o Moisés tem a oportunidade de finalizar, acaba finalizando para fora, mas a gente percebe uma grande chance do Fortaleza por ali. Então a gente percebe um Fortaleza que em alguns jogos, o torcedor santista vai ver o adversário um pouco mais com a bola, mas talvez na grande maioria dos jogos, Fortaleza pressionando o adversário lá em cima, não deixando o adversário fazer essa fase de construção e sempre com muitos jogadores ali no setor da bola. A gente vê 2, 3 jogadores ali pressionando essa saída e se caso o adversário consiga sair dessa primeira pressão, o Fortaleza trabalha aí sim, o técnico Voivoda trabalha muito esse jogo de perseguição, esse jogo de encaixe, não deixando o adversário sair. Quando a gente chega agora na fase de finalização, né, foi o Fortaleza finalizando suas jogadas, a gente percebe no primeiro bloco do nosso vídeo, nós mostramos o Fortaleza trabalhando muito esse bloco médio, o adversário acaba errando e aí gera esse contra-ataque justamente para os jogadores de velocidade. Nesse caso, contra o São Paulo, o Machuca vai atacar esse espaço, ataca a profundidade, recebe e finaliza com o pé esquerdo ali e faz o gol contra a equipe do Morumbis. Mais uma vez o Fortaleza dessa vez trabalhando no jogo de transição, o Marinho trabalha por ali. Perceba agora contra o Palmeiras, isso foi muito curioso, essa parte do Palmeiras neste jogo, inclusive, teve muito mais a posse da bola e o Fortaleza trabalhava muito bem esse jogo de transição. Eram 3-3, ou seja, igualdade numérica, mas o Lucero era muito buscado, o Lucero era muito conectado e o atacante argentino finaliza muito bem ali no último terço, seja de dentro da área ou de fora da área, ele é sempre bastante conectado. Mais uma vez, dessa vez o Pochettino, né, o Pochettino meia de muita qualidade técnica, percebe o atacante saindo ali em profundidade e ele vai fazer esse gol, ou seja, um Fortaleza que trabalha a transição rápida, a gente vai perceber, mais uma vez, superioridade numérica no setor da bola,
vai fazer o jogo de transição rápida, chega muito rápido à frente, com poucos toques, chega na frente e conclui. Sempre lateralizando sua jogada, buscando sempre o atacante, e aí o Lucero. O Lucero é um ponto forte nesse time do Fortaleza. Aí nesse caso, aí o Pochettino espera o Lucero acompanhar, o Lucero recebe e finaliza mais uma vez ali na meia-lua, fazendo um belo gol contra a equipe do Flamengo. Então perceba o Fortaleza que trabalha muito jogo de transição, mais uma vez, os dois atacantes atacando a linha de defesa do adversário, trabalhando esse jogo de velocidade, trabalhando esse jogo de profundidade, e os atacantes chegam sempre muito, muito livres à frente. O Fortaleza trabalha com poucos toques na bola, chega na frente, sabe se posicionar muito bem defensivamente. Nós mostramos a compactação defensiva do Fortaleza e faz com que o Fortaleza se compacte muito bem e aí na hora do contra-ataque o Fortaleza consiga chegar bastante à frente. Mas eu quero saber de você, torcedor santista, o que você acha, o que você pensa desse novo treinador do Santos, o Juan Pablo Vojvoda, que chega para substituir o Kleber Xavier, que acabou não resistindo aos péssimos resultados, principalmente o jogo do Morumbi, onde o Santos acabou sendo goleado, né, diante do Vasco da Gama, diante de 50 mil pessoas no Morumbi por 6-0. Chega o Juan Pablo Vojvoda com uma outra característica, um outro estilo de jogo, mas eu quero saber a sua análise, quero saber também a sua opinião. Escreva a gente nos comentários, eu vou ler sua mensagem aqui no nosso canal. E lembrando, nós temos uma meta bastante agressiva, que é chegar aos 20 mil inscritos, e contamos com o seu like, com o seu compartilhamento e o principal, com a sua inscrição. E no vídeo de hoje, então, falamos sobre o novo treinador do Santos, o Juan Pablo Vojvoda, suas ideias de jogo, e o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então, tchau, tchau!